Aprender a estar confortável no desconforto tem a ver um pouco com sacrifício. O grande propósito da vida é você fazer as outras pessoas também se descobrirem, fazer com que elas gerem resultado. Muitas pessoas querem o sucesso, mas quantas pessoas realmente estão dispostas, realmente a fazer o que o sucesso exige? Fala pessoal, mais um episódio FJ House aqui em casa. Seja bem-vindo a esse canal, é sempre um prazer ter você aqui. Queria agradecer vocês de estarem acompanhando o crescimento aí dos conteúdos. Hoje é uma frase que eu aprendi recentemente, tenho falado isso muito para a equipe, que é aprender a estar confortável no desconforto. Esse aqui são as camadas de zona do conforto até transformação, o crescimento aí, para que você se desenvolva. Aprender a estar confortável no desconforto tem a ver um pouco com sacrifício. Nem sempre, quando para você crescer e se desenvolver, você vai ter tesão de fazer tudo. Tem várias coisas que a gente precisa fazer porque necessariamente precisa fazer e ponto. Quem gosta, quem faz o que só quer é criança, A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito e no meio do caminho existem várias situações. E o sacrifício, ele vem como uma prova do crescimento. Na primeira etapa, na zona do conforto, você basicamente vai fazer aquilo simplesmente só o que é seguro para você, o que é confortável, o que não te coloca medo, risco, nem nada. Você vai estar ali habituado a fazer aquilo todos os dias, seja no trabalho, na vida pessoal ou até mesmo em atividades físicas, e você não vai querer sair porque você se sente protegido ou até mesmo se sente que você não vai perder porque é um lugar seguro. Além de ser um lugar seguro, é um lugar também que você não vai ter novos ganhos, não vai ter nada de novo. É um ambiente que você controla, mas você também não vai ser surpreendido por nada de novo. Então esse é um lugar do conforto e não vai ser o lugar onde você vai experimentar nada novo e vai crescer. A segunda etapa, a segunda camada é a zona do medo, onde vão vir as desculpas, as inseguranças, o medo de julgamento que as pessoas podem fazer para você, e ali é onde você realmente, ou na maioria das vezes, trava, Você não consegue desenvolver nenhuma habilidade nessa camada também, porque você está paralisado pelo medo. O medo é muito bom, e na nossa essência, no nosso desenvolvimento primitivo, nós estamos aqui vivos por causa do medo. Caçávamos de manhã e à noite ficávamos escondidos para não morrer. Então, o medo, de uma certa forma, ele é importante, te mantém vivo, mas ele não pode te paralisar. Se ele te paralisar, ele impede você de experimentar novas coisas. Do medo ao aprendizado é quando você realmente entende que no medo você tem o medo porque você não sabe, Você não tem ferramentas para lidar com situações diferentes. Então você entende, você se coloca, meio que deixa o medo controlável, você se nutre de ferramentas de aprendizados que vão fazer com que o medo fique menor, Então você vai aprendendo a lidar com novas situações, você vai aprendendo a trocar as desculpas por ferramentas que vão fazer você movimentar em novas superfícies, novas habilidades. É o ambiente também onde você começa a dar os primeiros passos, porque quando você começa a ter novas aprendizagens, você começa a experimentar o novo, você começa a ver, peraí, não era tão difícil assim quanto eu imaginava. Na verdade, era só algo que eu não tinha estudado, ou era só um livro que eu ainda não tinha visto, ou era uma metodologia que eu ainda não conhecia, ou era companhias, ambientes ainda que eu não frequentava. Então o aprendizado faz você se movimentar. Então você vai estar em novos ambientes, com novas pessoas, com novas formas de pensar. Você começa a ver que, às vezes pessoas que estão ali naquele ambiente e conseguem ter resultados legais, fala, não são pessoas
não são alienígenas, né? São pessoas igual a gente, né? Elas só aprenderam coisas que eu ainda não aprendi, só experimentaram coisas que eu ainda não aprendi, só estiveram ou tiveram com pessoas o acesso que eu ainda não tive. Você começa a dar novos passos porque você está aprendendo, você simplesmente só estava paralisado pelo medo. Então você se coloca num ambiente de enfrentar desafios novos, porque o ambiente onde você está acostumado já, né, a lidar com desafios, e você cria coragem para isso também. É a terceira camada. Já na quarta camada, você já começa a entender que você consegue alinhar os aprendizados seus com uma camada do crescimento. Você começa a ver que é capaz, através dos seus aprendizados, começar a colocar o seu propósito em prática, que seja abrir um negócio, ou seja, aprender um novo idioma, ou aprender uma nova técnica, ou um esporte novo. Tudo isso te coloca mais próximo do seu propósito. Então, você vê que através das ferramentas que você aprendeu, você começa a materializar o seu sonho, né? As suas vontades e executar, tornar elas em ação. Por exemplo, esse canal aqui, eu sempre vi muitas pessoas gravando, muitas pessoas compartilhando conteúdo, vendendo cursos na internet e tudo mais, e eu falava, não, pô, isso é muito distante, pô, você precisa saber muito, frequentando ambientes, né, de mentoria, de cursos, clubes empresariais hoje que eu faço parte, falando, pô, Felipe, eu vi seu Instagram, você tá totalmente gabaritado para fazer, para falar. Pô, põe em prática, começa a colocar em ação. Então você está numa zona de crescimento porque você está realmente com pessoas que fazem a parada acontecer. Então, consequentemente, você fala assim, pô, por que não? Então você começa a materializar o seu propósito, você começa a colocar vida às suas ideias e seus projetos. Com isso, as suas habilidades começam a fazer impacto. Como eu estava falando aqui, esse vídeo, né, as minhas habilidades de empreender, de design, de gestão, de negócio, de liderança, de falar, de inspirar, começa a gerar impacto. Então você começa a fazer aquilo que você não conseguia colocar em prática, e aí as pessoas começam a te mandar mensagem, ou começam a te reconhecer, fala, pô, Felipe, que bacana aquele vídeo que você fez, pô, me fez pensar de uma forma diferente. Então, na verdade, você começa a passar a ponte das pessoas que pensam em sonho para as que executam, porque a grande diferença, né, ou a pequena diferença, na verdade, das pessoas que fazem das que não fazem, é a ação. Que paralisa, na maioria das vezes, é o que eu falei anteriormente, é o medo de julgamento. Às vezes a gente vê, você deve ter passado já por isso, fala assim, pô, eu sou melhor do que esse cara, ele tá abrindo a empresa dele, ele nem é tão bom assim, e a única diferença entre ele e você é que ele tá fazendo e você não. Faz, depois você melhora. Acho que tem uma coisa que me perseguiu muito durante até minha trajetória como designer, era que uma pessoa me falava assim, melhor feito do que perfeito. E às vezes eu ficava ali, nossa, não, ainda não tá na hora, pô, esse projeto ainda precisa dar uma lapidada e tal. Meu, põe pra rodar. Né, você acha que assim, esse vídeo aqui, talvez, você fala, pô, o vídeo do Felipe não tá tão legal, mas eu tô fazendo e você não. Então isso já é uma grande diferença. Então, meu, faz, depois você melhora. E na última camada já é a da transformação. É onde você realmente, já dei um spoiler agora anterior, que é sobre você entender que você realmente não só transformou sua zona, mas você começa a transformar de outras pessoas também. Você começa a fazer com que o seu propósito seja inspirar outras pessoas, seja realmente fazer com que a pessoa que está lá na primeira camada, você ajude ela a subir. Essa também é uma parada muito louca, e eu vejo pessoas às vezes que querem passar por cima da outra. Cara, o grande propósito da vida é você fazer as outras pessoas também se descobrirem, fazer com que elas gerem resultados, porque esse é o ciclo natural das coisas, né? No empreendedorismo, né, tem uma máxima que fala que assim, para você
se tornar milionário, você tem que fazer outras pessoas ricas. Então você tem que ensinar as outras pessoas para com que essas pessoas aqui de baixo te indiquem e você consiga, talvez, para se tornar bilionário, você tem que ajudar outras pessoas a se tornarem milionários. E não é sobre dinheiro, tá? É sobre qualquer coisa. Um professor torna professor porque ele entendeu que a profissão dele, né, ele só consegue crescer quando ele consegue ter pessoas que admiram ele como professor. Então ele tem que ensinar da melhor forma para ele ser foda. Então ele tem que deixar outras pessoas foda. Então esse é um conceito da multiplicação, da prosperidade, seja financeira, de conhecimento. Hoje você vê muitas pessoas gerando conteúdo, fazendo projetos, e eu obviamente eu não sou essa pessoa, mas elas não dão certos porque não tem propósito, ela tá pensando em colocar dinheiro no bolso dela e não em resolver a dor da outra pessoa. A mesma coisa é isso numa empresa também, né? Quando você faz pensando no dinheiro, você não tá solucionando um problema, então você se torna referência para uma pessoa quando você realmente a pessoa te reconhece como uma pessoa que ajudou ela. O auge assim, você fala assim, porra, Felipe, esse vídeo aqui me ajudou muito, muito foda, muito bom. Aí a pessoa pensar e fala assim, mano, é aquele curso lá que ele tá cobrando X reais, imagina o que tem lá, se de graça ele já me gerou valor. Então isso é o poder, né, da autoridade. Nessa zona da transformação, é um momento onde você já começa a degustar um pouco essa energia de multiplicação. Por último, nessa camada, é quando você não só lidera você, mas você lidera times e pessoas, inspira as pessoas. Você já está pronto para, eu acho que teria aí uma sexta camada, mas que no caso eu estou inventando aqui. Eu acho que é de você realmente multiplicar, sair talvez do Brasil, sabe? Que você começa a inspirar o mundo, né? Que aí é um último ponto ali, que você vê pessoas que talvez o crescimento dela foi tão exponencial. Mentores brasileiros hoje na parte de business tem bastante. E os músicos, né? Que crescem numa região, não vai ver, eles estão fazendo turnês mundial, porque realmente o metro quadrado ali onde ela se desenvolveu ficou pequeno. E o que é legal falar sobre essas camadas do crescimento, que eu falei no início, é o sacrifício. Não há crescimento na zona do conforto. E o sacrifício está fora da zona de conforto. Você precisa experimentar estar desconfortável, ter sacrifício, saber que pro crescimento, pro desenvolvimento pessoal, profissional, você vai doer, vai ser doloroso. Para encerrar, queria dizer que o sacrifício, né, a conquista, está no sacrifício, está em você abrir mão de algo, pessoas, de ambiente, de maus hábitos para alcançar um ambiente maior, né, um resultado mais amplo. Você avalie, né, isso para que você possa se desenvolver com mais rapidez. Uma questão que é de alerta, o conceito do bode expiatório. Na maioria das vezes, as pessoas que performam, que entregam e saem dessa zona de conforto, elas são muito julgadas. Julgadas, às vezes, até pelas pessoas que você ama ou as pessoas que dizem te amar. Porque à medida que você se arrisca e escolhe realmente não ter uma vida medíocre, né, mediana, e você se coloca num ambiente diferente, com pessoas diferentes, você vai ser julgado, porque você está fazendo o que aquela pessoa gostaria de fazer, mas não tem coragem. Não tem coragem de se sacrificar para conseguir o resultado. Muitas pessoas querem o sucesso, mas quantas pessoas realmente estão dispostas, né, realmente a fazer o que o sucesso exige? Eu não estou falando do sucesso financeiro, às vezes é o sucesso seu, né, de realmente conseguir alcançar o seu propósito. E às vezes você só simplesmente está distraído, fazendo coisas que não estão te levando a caminho do seu crescimento, certo? Para encerrar, eu queria deixar uma mensagem. Queria puxar aqui César, uma frase que ele fala: amo mais o nome da honra do que temo a morte.
a coragem de colocar o valor acima da própria vida. Temos até o caso, por exemplo, de Cristo e sua inocência, o sacrifício dele, né, de reforçar ainda mais a mensagem, transformar as pessoas. Ele realmente se sacrificou para algo maior. E eu acredito que não tem como você fazer nada na vida que seja memorável ou lembrado por muitas pessoas se não houver um sacrifício. Eu acho que um grande exemplo da humanidade é Jesus, né, que se sacrificou e deixou o seu legado, até mesmo não tendo o conceito de querer agradar a todos, muito pelo contrário, ele foi morto, né, porque escolheram Barrabás, porque roubava do rico para dar para os pobres, e o que ele estava se sacrificando ali era muito maior que muita coisa. Então essa é a mensagem final. Acho que isso, se tem um líder, né, que foi exemplo, né, a gente fala muito de liderança aqui no canal, é Jesus, que movimentou pessoas não por imposição, mas sim por exemplo, certo? Então seja um exemplo de esforço, sacrifício, disciplina, coloque seus projetos em práticas. Falando em projeto, fortalece esse projeto aqui, curte, se inscreve, compartilhe esse vídeo para pessoas que possam ajudar com essa mensagem e se referenciar e entender como sair da zona de conforto. Um grande abraço, fui!